Graça e paz a todos. Nossa meditação hoje se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Muito bem, meus irmãos, estamos diante de uma situação aqui, onde Paulo, preocupado em questão de que a palavra do Senhor tenha a liberdade de chegar aos quatro cantos, onde a palavra do Senhor ela tenha acesso a todos. Paulo, naquela época, ele já tinha a preocupação por ver que o evangelho estava sendo deturpado por homens que estavam querendo não pregar a verdadeira palavra, não tão diferente como hoje. Muitas pessoas brincando com o evangelho, brincando com a palavra de Deus e enganando a muitos. Homens com má intenção nos seus corações estão arrebanhando pessoas onde estão pregando um evangelho e estão fazendo essas pessoas escravas, pessoas presas às suas colocações, dizendo que as revelações lhe dadas, ela vem do reino do Senhor. Mas devemos entender, irmãos, que a palavra do Senhor, ela vem nos libertar disso. A palavra do Senhor, ela vem nos trazer uma liberdade pela qual entendemos qual o verdadeiro significado da palavra do Senhor. Quando Paulo pede que os irmãos orem, é a preocupação de que o verdadeiro evangelho chegasse até nós de uma forma verdadeira, de uma forma real, de uma forma que pudéssemos entender o significado do evangelho. Porque o evangelho é nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Então, entender a palavra é ter a liberdade de entender que é isso que precisamos na nossa vida. Que o entender da palavra do Senhor, ela nos liberta de homens gananciosos, nos liberta de homens que estão dispostos a comer a lã, a gordura da sua ovelha. Então a palavra do Senhor, ela vem, meus irmãos, para nos libertar, para nos tirar da escravidão. A palavra ela tem que ser entendida de que nós somos pecadores, de que nós precisamos do perdão do Senhor. Paulo tinha essa preocupação porque já desde o tempo dele homens estavam deturpando a palavra do Senhor. Assim como hoje tem vários que fazem isso. Se você entende que a palavra do Senhor é uma palavra que te libertou da escravidão do pecado, que te libertou da escravidão dos vícios, da pornografia, te libertou de tantos maus pensamentos, então você está realmente dando ouvido à verdadeira palavra do Senhor. Que a meditação ela é simples, meus irmãos. A meditação ela é clara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque é isso que nós devemos entender. Que a liberdade cristã, ela nos dá acesso direto a falar com Deus através das nossas orações, entender aquilo que o Espírito Santo do Senhor fala. Porque, como Paulo diz, a fé ela não é para todos, mas a fé sempre será explorada por alguns. Mas a fé em Deus, ela sabe qual o caminho que nós devemos seguir. O Espírito Santo do Senhor sempre nos alerta se nós estamos realmente ouvindo a palavra verdadeira do Senhor.
como Paulo fala, ela tem que ter um curso livre e ela seja glorificada. Então é isso que a palavra do Senhor tem que acontecer nas nossas vidas, meus irmãos. Porque se o Senhor nos libertou da escravidão do pecado, é ela que vai nos manter no caminho que nos leva até a presença do Senhor. Então, qual é a palavra que você está ouvindo e quem é que está falando essa palavra? É muito importante, irmãos, pedir sempre a direção do Espírito Santo para que não sejamos presas de homens maus, de homens com más intenções. Porque a palavra do Senhor tem sido pregada ao mundo inteiro. Mas se nós não estivermos louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, estamos dirigindo a glória para homem, estamos errados, estamos agindo de uma forma errônea. Porque, como a palavra do Senhor diz, a palavra tem que ser glorificada. Porque a palavra é a verdadeira forma de viver na fé. Porque a palavra, ela representa Jesus. A palavra, ela representa a presença do nosso Deus. E somente através do Espírito Santo do Senhor é que podemos entender. Temos que ser livres, irmãos. Não podemos nos sentir presos a homens. E o Espírito Santo do Senhor sempre está falando aos nossos corações. Quando estamos agindo errado, quando estamos agindo certo. E para que isso aconteça, Paulo faz um apelo. Ele pede que oremos. Observa, irmão, ele está falando assim: no demais, irmão, rogai por nós. Então nós temos que estar orando pelos nossos líderes espirituais, temos que estar orando pelos nossos pastores, para que ele também não seja enganado por uma má interpretação da palavra. Temos que estar colocando os nossos pastores, nossos líderes espirituais na presença do Senhor sempre, para que ele também não venha sofrer a tentação de criar um outro caminho, um outro evangelho. Como Paulo mesmo diz, seja anátema todo aquele que pretende deturpar a palavra do Senhor. Como ele disse, mesmo que um outro anjo anuncie um outro evangelho, seja anátema, porque não há outro evangelho, irmãos. O que existe é a palavra do Senhor. E ele nos diz também no versículo 3: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Então, se nós estamos vivendo dentro da palavra do Senhor, o Senhor irá nos guardar do maligno, o Senhor irá nos proteger, porque fiel é o Senhor e Ele irá nos guardar, irmãos. Basta nós vivermos naquilo que a palavra do Senhor nos ensina, porque a palavra do Senhor, ela nos coloca na presença dEle. A palavra do Senhor nos faz entender o quão pecadores nós somos e o quanto nós necessitamos do seu perdão. Precisamos da sua misericórdia, precisamos da sua graça, precisamos sempre do seu perdão, de uma forma que sejamos encontrados puros, limpos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Medite sobre isso, meus queridos. Medite sobre a palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, essa é a palavra verdadeira, Pai, que nós acabamos de ler e entender aquilo que o Senhor fala para conosco. Obrigado pela direção do Teu Espírito Santo, e sempre está nos lembrando, Senhor, do sacrifício que o Senhor fez na cruz. Sempre nos lembrando da forma como devemos nos comportar, da forma como devemos andar, porque é através da Sua palavra, Senhor, que nós podemos andar em santidade, podemos andar numa vida consagrada a Ti. Isso que eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha libertar o povo, Senhor, que estão sendo enganados por homens gananciosos, que estão usando a Sua palavra para fazer presas, para fazer de escravidão
aqueles que não entenderam ainda a sua palavra. Que o Senhor repreenda todos esses que estão usando a tua palavra para enganar as pessoas, Senhor. Repreenda. E o Senhor venha trazer a liberdade para aqueles que realmente querem te conhecer, para aqueles que querem viver uma vida santa na sua presença. Nos ajude, Pai. Guarda-nos do homem mau. Guarde-nos da cilada do demônio, Senhor. Nos guardes das armadilhas, Senhor, que a todo tempo querem derrubar o seu povo. Guarda-nos, Senhor, porque o Senhor está reservando um povo santo para poder viver contigo. A sua palavra mesmo diz que o Senhor quer que todo homem se salve. Então que o homem encontre liberdade através da tua palavra e verdadeiramente tenha um encontro contigo, através do seu Filho Jesus. É que eu peço, agradecido, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte, comente e compartilhe.